Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Neste vídeo, que de uma certa forma é uma sequência do outro que eu falei sobre bônus, não é exatamente igual, mas vai mostrar também por que a gente não pode confiar muito naquilo que nos oferecem por aí. Frequentemente vocês vão ser abordados pela sua corretora, e pelo banco, ou sei lá, por alguma instituição financeira, te dando uma ótima oportunidade de você participar de um excelente trade que eles vão fazer, que é o seguinte: se subir, seja lá o que for, a carteira, a ação, tal, eles fazem isso aí periodicamente com coisas diferentes, então não dá pra gente abordar tudo de uma vez. Mas se subir X% o tal objeto que eles estão dizendo, você ganha aquilo ali, tudo, você recebe tudo, beleza, na mão, pá, beleza, aquela grana. Se não subir aquilo tudo, você não perde nada. Você pelo menos fica no 0 a 0, recebe seu principal de volta e não tem prejuízo. Então vamos dizer que você compre, que o processo seja da Petro, tá? Que tá aqui no meu gráfico. Então era Petro. Aí o cara fala, vamos fazer, e eles resolveram fazer aqui, nessa fase. Se a Petro subir, você ganha 18%. A partir de 18% você está dentro, 18%. Né? Você recebe os 18%. Se cair, você não perde nada. Você fica a grana que você botou 10 mil reais, você fica com seus 10 mil de volta e recebe lá. Isso tem um prazo, normalmente esse prazo é longo, 6 meses ou um ano, tal. São prazos relativamente longos, às vezes 3 meses, mas não é muito comum. Geralmente os prazos são longos, 6 meses, um ano, são prazos mais razoáveis dentro do que se faz. E aí eles fazem essas propostas. Frequentemente você vai receber isso, muito frequente. Tá? Cada vez mais você vai receber isso na medida em que o mercado se torne mais difícil. Porque quando o mercado está muito numa tendência de alta, o mercado, tá? Não a ação. O mercado como um todo. Cadê aqui? Eu estava falando de Petro, mas não estava na Petro, estava no Ibov. Mas quando o mercado está numa alta forte assim, isso não vai aparecer. Por que não vai aparecer? Porque eles vão ter que te pagar os 18%, ou os 20%, ou os 25%. Mas quando o mercado começa a andar para baixo ou de lado, aí essas ofertas vão aparecer direto. Porque é onde está a aposta, né? Pode acontecer, pode não acontecer, o pessoal começa a ficar com medo e fala, pô, eu estou perdendo dinheiro operando sozinho, ou estou fazendo as minhas coisas, estou perdendo dinheiro. Se eu botar nisso, o máximo que eu faço é não ganhar, eu não perco dinheiro. É, é razoável, até que o pensamento é bem razoável. E aí essas ofertas vão começar a aparecer nesses períodos. Pois é, tudo muito bem, tudo muito bom, mas vamos fazer as contas disso. Ah, quando eles fazem isso aqui, eles geralmente vão te oferecer com um nome muito esquisito, tá? É Ruby, Twif, tem uns nomes, tem uma opção de nomes, tá? Todas essas operações são operações com opções exóticas. Tá? E eles montam estruturas complexas com opções exóticas, ah, em que você pode ter, são opções, geralmente opções de barreira, ou seja, se der X de ganho, o cara ganha, se não der, o cara também não perde, perde só o dinheiro aplicado. Tem uma série de coisas. Opções exóticas são complexas, são difíceis. Eu vou fazer um vídeo sobre opções exóticas em breve, tá? Mas por mais que a estrutura seja diferente, cada uma delas tem suas peculiaridades, são pequenas mudanças aqui, por isso que eles mudam de nomezinho e tal. Mas no final, o resumo da ópera é o seguinte: a partir de um certo ponto você ganha, a partir de um certo ponto você fica no 0 a 0, tá? Não perde. E muito bem. Então eles fazem aí 1 milhão de estruturas financeiras, de engenharias financeiras diferentes, mas no fundo o que eles estão te oferecendo é isso: uma chance de você ganhar um percentual se subir, ficar no 0 a 0, se cair, pelo menos você não perde dinheiro. A conta é essa. Eu aqui não fiz com opções exóticas porque elas são de extrema dificuldade na valorização. Então é muito difícil você fazer a valorização de uma opção exótica. Você precisa de um método chamado Monte Carlo para fazer isso. E é complicado, ia mostrar isso aqui, ia ser uma zona, ia ser uma complicação danada. Então eu fiz com opções comuns. Tá? Opções comuns, dá no mesmo. Isso também vocês vão ver nos fundos. Se você olhar o funcionamento de vários fundos, tá? Você vai ver coisas parecidas com isso que eu vou narrar aqui. Eu vou explicar essa planilha toda e vou narrar isso para vocês poderem perceber. Mas esse comportamento que eu vou mostrar aqui, ele é extremamente comum em fundos de investimento, em hedge funds, em fundos de investimento que você vai encontrar por aí, em geral. Por que eu estou mostrando? Por que eu vou mostrar isso? Porque isso aqui você pode fazer. Você não precisa da corretora fazer, do analista te indicar, do banco X fazer, não. Tudo isso que eu vou fazer aqui, você pode fazer. Você, pessoa física, pode fazer. Tá? Basta ter um conhecimento mínimo de opções. Não estou pedindo para vocês entenderem pra caramba de opções, não. Basta ter conhecimentos mínimos de opções. Tá?
E vocês vão poder montar isso aqui com facilidade, o que eu vou falar. Certo? Então, vamos lá, vamos começar. Eu botei aqui um capital de 1 milhão, não é porque você vai botar 1 milhão na jogada, não. Mas é porque o banco vai captar 1 milhão. Então, supondo que ele ofereça isso para, sei lá, para a base de clientes dele. Os caras têm, sei lá, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil clientes. Né? Essas corretoras, esses bancos têm muitos clientes. Aí o cara vai amealhando ali, 5 mil de um, 10 mil de outro. Geralmente essas operações têm um capital mínimo que você possa botar. Eles já fazem essa conta antes, claro, porque não são trouxas. Eles falam, bom, eu preciso de um capital X para poder montar a operação do jeito que eu quero. E aí eles botam um capital mínimo tal, e vamos dizer que eles consigam convencer 1.000 pessoas a botarem dinheiro, e o mínimo que podem botar é R$ 1.000. Então, se cada um só pode botar R$ 1.000 no mínimo, e são 1.000 pessoas, dá R$ 1 milhão. Tá aqui, capital. Eu botei 1 milhão porque as contas ficam bonitinhas. Mas podia ser 10 milhões, 50 milhões, 100 milhões, né? Qualquer número podia ser aqui. Você pode fazer isso sozinho com 10 mil, 5 mil, o capital que você tiver para fazer. Bom, aí aqui eu fiz o seguinte. Aqui está a taxa de juros. Aí você fala, pô, mas a taxa de juros está em 13,75, Campos, e não em 15. Não, mas eu tô com títulos de renda fixa, com juros fixos. Eu tenho vários títulos, eu tenho vários, já tenho há muito tempo, desde março desse ano que eu virei para renda fixa, continuo operando na bolsa, mas o grosso do meu capital está investido em renda fixa, e eu tenho títulos acima desse valor. Tá? Se eu, pessoa física, o Zé, consigo títulos acima de 15%, você imagina um banco, ou imagina uma corretora, imagina, eles têm acesso a instrumentos melhores do que a gente tem. Né? A gente tem ali, você paga a taxa de administração, você paga uma opção de coisa que os caras não pagam. Mas então vamos botar aqui, eu botei 15%. A taxa de juros hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está em 13,75%. Mas você tem aí CDBs de bancos de primeira linha que estão pagando a Selic, desculpa, o CDI mais 1%, 110% do CDI, 120% do CDI. Alguns bancos estão oferecendo isso. Eu já encontrei bancos que oferecem 130% do CDI e aí passa bastante desse valor aqui. Tá? Passa bastante. Só que terem uma ideia, o CDI estava agora recentemente, cadê? Não sei quanto é que está o CDI agora. Mas você vai encontrar valores acima disso. Óbvio que quanto mais alto esse valor, maior o risco que você está assumindo. Mas quando o cara faz um mix de debêntures, de uma série de coisas, ele consegue superar isso aqui em muita coisa. Bastante. Então não é incomum o cara conseguir chegar aqui a 16, 17, talvez mais. Eu estou botando 15 porque 15 é o que eu tenho. Então, se eu consigo, o banco vai conseguir também. No mínimo, a mesma coisa. Aí o cara pega, e aqui eu mostrei o seguinte: se o cara pegar e separar o dinheiro, aquele 1 milhão lá, ele dividiu o dinheiro em duas partes. Uma parte ele aplica em títulos, renda fixa. Simples, vai lá e aplica em renda fixa. É essa parte aqui. E a outra parte ele aplica em opções. Onde eu botei opções, podia ser futuros. Podia ser o índice, podia ser o dólar, podia ser boi, milho, podia ser um swap, podia ser qualquer instrumento derivativo. Por que instrumentos derivativos? Porque instrumentos derivativos, pela sua natureza, eles são alavancados. Então, é aqui que está o segredo da coisa. Tá? Eu botei opções porque eu venho falando sobre opções exóticas, eu venho falando sobre isso, e eu acho que as pessoas estão comendo mosca em mexer com coisas que não deveriam mexer. De qualquer forma, isso aqui também é feito pelos bancos. Então o cara pega aqui, ó, 95% ele aplica em títulos e os 5% restantes ele aplica em opções. Tá? Então eu vou botar aqui, ó, 95%, 90%. Deixa eu parar o vídeo para fazer isso sem perder tempo de gravação. Então aqui no cantinho tem o percentual que ele aplicou em títulos e o percentual que ele aplicou em opções. Óbvio, quanto menos ele aplica em títulos, mais ele aplica em opções. Beleza? E aí tudo bem. Então ele pega 95, bota em títulos. E aqui eu botei o seguinte: quanto que isso rende de juros? Como os juros são, então eu botei todos eles iguais, todos esses números são iguais. Até aí, simples. O que muda está aqui nas opções. Eu botei, se a opção valorizar 1000%, aí você fala, pô, mas uma opção não valoriza 1000%. Valoriza e valoriza com uma certa frequência. Tá? Não é a coisa mais comum, mas acontece. Vai depender da opção que você estiver trabalhando, do tipo de opção, da opção e etc. Então, eu botei aqui 1000%, 500%, 250%, 100%, 50% e assim vai. E aqui, na última fileira, essa é a opção não valorizar nada. Ou seja, se a opção não der nada, zero, quanto que o cara fica. Tá bem?
Então, aqui, se a opção não valorizar nada. Lembrando, o cara tem um ano para poder dar essa valorização aqui. Tá? Não estamos falando de uma semana, 5 dias, 10. Não, não, não. Estamos falando de opções para um ano, 6 meses, coisa longa. E aí, o ativo, a ideia é, nesse caso que eu estou dando o exemplo, eu peguei esse exemplo é um exemplo real. Tá? É um exemplo real que foi oferecido para a gente, tá? por mensagem e tal. Se um ativo X, ou uma carteira de ativos X, desse 18% de alta nesse um ano, nós receberíamos esses 18% na forma de rendimento, né? Receberíamos isso. E se não desse, a gente não perdia nada. A gente ficava com o valor original. Então aqui está o que a gente receberia: 18% de 1 milhão. E se não der nada, a gente recebe o nosso 1 milhão de volta. 1 milhão seria o nosso capital todo. Você pode botar ali 5 mil, 2 mil, quanto você quiser. Ou seria o capital da carteira. Eles devolveriam o capital da carteira. Muito, muito bem, muito, muito beleza. Aí eu fiz as contas uma por uma de quanto que daria. Esse aqui é o rendimento em renda fixa. Tá bem? E aqui tem o rendimento das opções com esses valores. Você pode falar que 1.000 você acha muito, mas 100% numa opção é um troço que acontece às vezes em um dia. Não é raro você ter uma opção valorizando 100% em um dia. Um dia. Tá? Não é sempre, também pode desvalorizar muito rapidamente, mas isso não é raro. Então 200, 250, 500% em um ano não é muito. Lembrando, nós estamos falando que o ativo vai valorizar 18%. Então lembre-se, se o ativo valorizar 18%, o ativo ou cesta de ativos, quanto que a respectiva opção terá valorizado? Não é pouca coisa. Eu vou fazer essa conta para vocês verem. Vamos abrir uma calculadora de Black Scholes. Bom, aqui na tela nós temos uma calculadora de Black Scholes, é uma calculadora que eu fiz. Tá? Antes que fale, eu não posso enviar essa planilha para vocês, mas existe na internet 1 milhão delas, tem no OpLab, tem no Profit, tem uma opção delas. Você encontra carteiras, melhor, você encontra calculadoras Black Scholes. Black Scholes. Mas aqui nós vamos fazer o seguinte: esse é o preço. Eu estou botando uma ação que vale R$ 100, cujo strike é R$ 100. Então, se eu estou comprando uma opção ATM, aquela bem no preço mesmo. A taxa de juros é a taxa de juros real, aquela que está sendo cobrada hoje pelo mercado. Estou botando aqui um troço para vencer daqui a um ano. E uma volatilidade de 30%, uma volatilidade histórica de 30%, que é bastante razoável para os ativos que nós operamos. Aí Petro, tal, elas têm uma volatilidade que, na sua média, gira em torno de 35, 25, oscila, esse número de 30 é bem razoável. Show de bola? Tudo muito bem. O preço da call está aqui. R$ 23,39. Qual, lógico, um ativo de R$ 100, um troço que vale por um ano, isso aqui é caro. Né? Isso aqui é caro mesmo. Vamos ver quanto é que isso aqui muda. Muda. Se eu subir isso aqui 18%. Tá? Então, isso aqui vai passar para R$ 118. Tá? Não, o strike não. Não é o strike, é a ação. Então, 23,39 e a ação sobe para 118. Então, observa esse número. Esse númerozinho aqui. Ela subiu mais ou menos 50%. Certo? Subiu mais ou menos 50%. Né? Era 23,39. 38,31 dividido por 23,39. 63% foi a subida. Isso, a subida só com o preço da ação. Nós não estamos falando da volatilidade. Se a volatilidade subir também, tá? E não é raro, pensa que você tem um ano para isso acontecer. Muita coisa acontece em um ano. Vamos dizer que a volatilidade suba para 40% nessa mesma situação. A subida foi maior. Tá? Então você consegue ter aqui 41,43 dividido por 23,39, tá? 77% de subida. Tá? E não foi uma subida assim muito violenta da volatilidade. Essa volatilidade podia subir para 50% facilmente. Então está aqui praticamente 100% de subida. Tá? Óbvio que o tempo teria passado. Então vamos dizer que passaram aí, sei lá, 100 dias. Tá? Caiu, mas caiu um pouquinho. Observa, o teta que as pessoas ficam tão preocupadas, tão desesperadas, ele influencia, óbvio, no preço da ação. Mas esses outros dois fatores influenciam mais. São mais importantes. Então, supondo que ao longo desse um ano,
o meu ativo subisse, não 18%. Não 18%. Tá? Porque 18% é o que eles vão te pagar. Eles vão te dar os 18%. Vamos dizer que o ativo suba 25% em 100 dias. Então, 252 dias. E a volatilidade também suba. Né? Já subiu, estava em 30, subiu para 50. Né? Então o ativo deu uma bombada, subiu 25. Nem foi uma bombada assim tão grande. Isso aqui, ó. Houve ativos que fizeram isso aqui em um mês. Agora, em dezembro, fizeram isso. Tá? Então, não é um troço. Pensa, você tem um ano, volta a dizer, você tem um ano para isso acontecer. A opção valorizou pra caramba. Portanto, aquele número de 100% ou 200% não é um número nada fora do normal. E eu estou fazendo a opção, aqui, era a opção ATM. Mas vamos fazer essa mesma coisa com uma opção OTM. Muitas vezes vai ser o que eles vão fazer. O que, que é? É uma opção que está lá acima. Então, o ativo está em 100, eu vou comprar a opção de 120. Vamos refazer essa conta. Olha o número do valor da call. 120. Aquela opção de 25 agora custa só 17. Não, 352 dias. Estranho. Preço da ação 100, strike 120. Ah, porque a volatilidade estava muito mais alta aqui. Pronto. A opção que custava 23 e tanto, e 23,39, agora custa só 14,49. Certo? Então vamos olhar 14,49. Marca esse número. E vamos dizer que a ação suba para os mesmos 125 em 100 dias. E a volatilidade suba para 50%. Isso aqui era 14,49. Então agora, 34,26 dividido por 14,49. Essa menos 1. Essa opção valorizou 136% nesse prazo de 100 dias. Mesmo com o tempo jogando contra. Ela valorizou 136%. Isso é uma opção nua e crua. O cara está comprando só a opção. Pensa que ele poderia ter feito aqui uma trava. Uma trava de alta. Não estou usando opções, não estou fazendo nada de diferente, nada muito difícil. Ele fez uma trava de alta. Então ele pagou 14 menos o que ele vendeu lá em cima. Então ele não vai pagar 14, ele vai pagar menos. Então a valorização vai ser maior. Claro, porque está pagando menos, quando sobe, sobe. E ele ganha um percentual, proporcionalmente vai ser maior. Captaram que dá para ganhar 200% com uma certa facilidade em opções num prazo tão longo? Eu estou falando aqui só de 100 dias, podia ter sido um prazo maior. Voltando aqui para o nosso amigo, para outra planilha. Então essa valorização de 250 aqui é bastante razoável. 500 e 1000 já é um pouco mais difícil, acontece, mas não é tão comum, né? Pode acontecer. Mas 250, 100%, isso é muito comum. E ele não é obrigado, ao contrário do que parece, ele não é obrigado a ficar na operação um ano. Tá? Você é obrigado a ficar um ano na operação, porque você fez um acordo e o acordo era de um ano. Ele só vai te devolver o dinheiro no final de um ano. Mas ele mesmo não é obrigado a ficar um ano no negócio. Se a ação bombar e for lá no céu, ele simplesmente desfaz o trade da opção com lucro, pega essa grana, joga também na renda fixa, então ele vai ficar 100% com a renda fixa, por exemplo. Ou ele poderia fazer outros trades com opção para tentar faturar aqui no meio. Observa, ele é livre para fazer o que ele quiser com essa grana. Eu estou simplesmente supondo que, vamos dizer que isso bombou, ele pega o dinheiro, joga para lá, aplica o dinheiro todo com o restante do prazo que falta e ele vai faturar. Então, captaram que isso aqui não é nada difícil. E tudo isso aqui pode ser feito por vocês, por qualquer um de nós. Você pega parte do seu dinheiro, mas eu não vou nem botar 1 milhão. Vamos dizer que você tenha 20 mil reais. Aí você pega 16 mil e aplica em títulos e pega os 4 mil que sobraram e joga numa opção de um ano para frente. Se ela conseguir valorizar 250% nesse um ano, olha quanto você ganha aqui. Olha quanto você tinha de capital, olha quanto você ganhou aqui. Isso é muita coisa, tá? Então 14 mil reais dividido por 4 mil, quer dizer que você ganhou os 250%. É muito dinheiro. Em menos de um ano, porque isso aqui pode acontecer em um mês, dois.
Simplesmente pode acontecer. Bom, aqui eu botei o retorno. Eu usei a taxa de 18%, que foi o que eu recebi de mensagem. Né? Agora, recentemente, não tem muito tempo. Podia ser mais, podia ser menos. De acordo com até muito vai ter a ver com a taxa de juros. Se a taxa de juros está mais alta, vão geralmente oferecer um valor maior, porque tem que te puxar por isso, tem que te aliciar para isso. Ou poderá ser menor se a taxa de juros baixar. Eu botei 18%, né? Porque foi o que eu recebi. Ou zero. Né? Zero é aquela situação. Não deu os 18%, você vai receber o seu valor de volta. Aí você recebe os seus, no caso aqui, 20 mil. Vamos voltar com o nosso 1 milhão, que era o que a gente estava fazendo, para poder ficar todo mundo bonitinho. Então, ou você vai receber 1 milhão 180 mil, 18%, ou vai receber o seu 1 milhão de volta. Beleza? Beleza. Quanto que o banco, ou a corretora, ou quem quer que seja, ganhou com isso? Aqui estão os percentuais, tá? Relativos a esse aqui anterior. Não vamos nos ater aos 1.000 ou 500% de valorização, que são relativamente, são bastante plausíveis em opções. Não são os mais comuns, mas são bastante plausíveis. Mas vamos nos ater ao 250, que esse aqui sim. Esse aqui é bastante comum. Num prazo tão longo, é muito comum. Observe que se ele aplicou 95% aqui em títulos e só 5% em opções, ele vai faturar 8,75% de ganho sobre um dinheiro que não era dele. Aí você fala assim, pô, mas é pouco. É relativamente pouco. Ele podia ganhar 15% no mercado. Pegar essa grana, aplicar toda ela ali, tira os 15%, se o troço aqui não der, ele te devolve 1 milhão e fica com os 15%. É verdade? É verdade. Então, os 95% talvez não seja a melhor alternativa. Mas se ele fizer com 90%, que é a segunda linha, pô, aí ele já tira 20,5% nessa jogada. Isso se subir 250% a opção. Ele já tira 20,5%. Portanto, ele bate a renda fixa em muito, ele te dá os 18% e ainda fica com troco. Qual foi o risco dele? Mínimo. Qual a grana que ele botou? Não foi a dele, foi a tua. Isso se ele botou 90%. Agora vamos dizer que ele bote 80% na renda fixa, 20% na opção e o troço dê 250% de lucro. Ele tirou 44% de lucro. Ele vai te pagar os seus 18%, né? E vai ficar com a diferença. Aqui eu acho que eu já tirei a diferença. Peraí. Não, aqui já está com a diferença. Aqui já é o lucro líquido do cara. Aqui já é o lucro líquido, já estou até falando bobagem. Esses 8,75 já é o lucro do cara, já tirado o que ele te pagou. Eu tinha esquecido disso. Então, olha quanto que o cara está tirando de grana em cima do teu capital com uma estrutura super simples, em que ele correu um risco de quanto? Nesse caso aqui, de 20%. Ah, mas eu não quero correr de 20%, corre de 5%, pô. Corre só 5% do teu capital e você pode ter um potencial como esse. Se a opção dela, esse valor, você ganha 8,75 além dos 18. Porque agora o lucro é todo teu. Aqui eu estou calculando que o cara tem que devolver para os outros, mas aqui não. Que o lucro é todo teu. Entendeu? Mas e se a opção não der os 250% campo? Se a opção cair e ele toma pau aqui? Bom, se ele conseguir não perder o dinheiro da opção, a opção não valoriza nada e ele não perde o dinheiro da opção. O máximo de risco que ele correu foi 6%. Na pior das hipóteses. Se você botou os 95% na opção, você correu um risco de 3,75%. Isso é um stop. Isso é menos do que muito stop. Muita gente que toma um stop maior que isso. Isso, se a opção não valorizar nada. Nada, nada. Estamos falando aqui que o ativo subiu, né? O risco que ele correu foi de 3,75%. E a opção não valorizou nada. Ah, mas ele pode perder o valor da opção. Pode. Tá? Se ele perder o valor total da opção, vamos dizer, ele pagou 50 mil na opção, quanto que ele pode perder no total? 5%. Porque essa opção pode virar pó. Ele perde 5%. Se a opção não der nada, nada, nada e expirar valendo nada, ele perde os 5% que ele botou. Ou 20%, né? Depende do qual alíquota ele resolveu usar. Mas na menor de todas, ele perde 5%. Se a opção valorizar 100%, ele tem essa taxa de risco de ganho aqui. Se a opção valorizar 250%, ele vai para essa nova
tabela. E se ele der sorte da opção valorizar muito mais, aí ele vem para esses números aqui. Mas aí já é bastante. Talvez o cara não tenha mão para segurar. Não é nem que ele não valorize, valorizar até valoriza. Mas o cara muitas vezes não fica segurando, né? Porque o troço vai valorizando, valorizando, valorizando. O cara fala, vou sair, vou botar o dinheiro no bolso. E aí, por não segurar, por alfaçar, ele não pega todo esse valor. Mas é possível. Captaram como os caras pegam o teu capital, jogam num negócio que o risco dele é ridiculamente pequeno, ganham e mandam ver. Ah, e se der tudo errado, cara, ele perdeu 5% daquele capital. E se não valorizar nada, que eu botei se o ativo valorizar 18%. Agora, se o ativo não valorizar 18%, valorizar 13, 12 e tal, você vai receber o seu capital de volta. Mas e eles? Vamos dizer que a opção tenha valorizado, apesar de tudo, o ativo foi, o ativo voltou, porque na data lá na frente é que ele tem que valorizar os 18%, não é no meio do caminho. Tá? Não é aqui assim, ó. Eu fiz o contrato aqui, até aqui. Se aqui no meio foi a 18 e voltou, eu não fico com essa grana. Não é uma opção, nesse caso, não fica lá. Eu não fico com a grana. Tem que estar valorizando 18% aqui no final. Captaram? E muitas vezes o troço faz isso e volta. E você viu a grana aí, mas não ficou com ela. E aí valorizou, vamos dizer, 10%. Você vai receber o seu percentual todo de volta, a tua grana toda de volta, mas eles não, porque quando a opção foi, ele sai da opção, ele faz aquilo que eu falei, ele vende a opção, ele desfaz o trade de opções, seja exóticas, seja opções vanilla comuns, ele sai do troço das opções, fatura a grana dele, pega o dinheiro, joga na renda fixa e pronto, espera. E fica esperando. Quando chegar lá na frente, ele te devolve a tua grana e faturou todo, não só o que a opção deu, mas também toda essa parte dos juros aqui. Qual a chance dele perder? Porque tem aqui um percentual que ele pode perder, caso a opção valorize pouco e ele use um valor maior, tal. Tem várias simulações aqui. Qual o percentual dele de chance de perda? 16%. Ele tem basicamente 84% de chance de ganhar nesse trade. E isso que eu estou usando opções vanilla, opções exóticas, isso melhora. Ele tem 84% de chance de ganhar nisso aqui. Poxa, pensa um trade ou um setup que você tenha que te dê 84% de chance de ganhar. Você não vai usar? Pô, e quando perde, você perde, sei lá, 5%. Então você fala, pô, eu tenho a chance de ganhar, digamos, 50%, 60%. E quando eu perco, eu tenho a chance de perder 5%. Porra, 10 para 1. E ainda tenho 84% de chance de ganhar. Quer dizer, eu tenho um trade que é 5 para 1, 8 para 1, 10 para 1. Né? Depende de onde que encaixa o negócio aqui. E uma taxa de acerto gigante. Você não vai querer fazer? Claro que vai. É por isso que eles ficam te oferecendo isso o tempo inteiro. Porque eles também querem fazer, só eles não querem botar o dinheiro deles. Ou porque há um limite de capital que eles podem botar, né? Aí eu pego com vocês, o público, muita grana, boto no bolso e tá aí. Eu enfio essa grana pra lá. Se der o melhor dos cenários, o cara chega a ganhar 212% nisso aqui. Ele tem uma chance pequena, é só de 1,79% de ganhar isso. Mas é uma chance. E a chance dele ter a perda máxima, que se isso aqui virar pó, na minha melhorzinha aqui, é 5%. Mas se ele botar no máximo aqui, tá, ele tem uma chance de 20% de perder. De 20% não, ele tem uma chance de perder 20% do capital. Aqui tá errado. Tá? A maior chance é se ele botar isso e essa opção virar pó. E não ficar no 0 a 0. Ele pode ter um stop aqui e a opção ficar no 0 a 0 e ele sair perdendo só 60 mil. Foi a conta que eu fiz. Mas sempre tem aí a possibilidade da opção virar pó e ele perder os 200 mil. Tá aqui nesse número. Então ele pode perder 20%. Seria o certo. Então ele tem 20% contra 212%. Tá? Porque estão todos na mesma linha. É a última linha aqui embaixo. Tá? Então ele pode perder isso ou ganhar isso. Não tá bom não? Você pode perder 20 ou ganhar 200? Tá bom. 84% de chance de eu ganhar qualquer coisa no intervalo. É exatamente por isso que eles te oferecem essas operações. Agora, isso aqui, cara, pode ser feito por vocês. Não precisa ser feito por um banco. Você não precisa esperar o banco ir lá e aí você fica só com 0%. Porque você pode ganhar alguma coisa no intervalo. Você não precisa ganhar nem tudo nem nada. É teu o trade, você ganha, né, nesse intervalo. E é muito importante captar que isso aqui também é feito por muitos fundos. Quando você vai ver fundos por aí que o cara
tem assim, fundo fulano ganhou, bateu o Ibovespa. Eles fazem coisas muito parecidas com isso. Só que geralmente eles pegam aqui 99, 98%. Eles botam isso bem mais para cima. E aí compra, ao invés de botar em títulos, ele compra, vamos dizer que o benchmark dele, que ele tem que bater o Ibovespa. Então ele pega os títulos e joga tudo em Ibov, tudo em Ibova 11. Aí ele compra 99% de Ibova 11. Ou seja, ele igualou o índice, porque ele está comprado no índice. Então 99% ele está no índice. O 1% que sobra, ele joga ou em opções, geralmente opções, tá? E aqui ele tem 1% para fazer um troço. Aí ele descaceta, né? O cara joga num troço bem arriscado para poder dar esses números, 500%, 1000%, porque isso vai fazer com que ele supere o Ibovespa dentro da margem, como eu falei num vídeo anterior sobre a opção do cara do bônus, e aí ele ganha nisso. Aí ele ganha aqui, nesse 1%. O 1% é o risco dele ganhar acima do Ibovespa, e aí ele ganha nisso, e aí ele tira o bônus. Pronto, tá aqui o resultado de muitos hedge funds que você vê por aí. Ah, o fulano bate o Ibovespa todo ano. Primeiro, não bate, né? Porque ele não faz o trade de verdade. Ele faz isso. Segundo, com um grande risco, porque ele está jogando essa opção aqui num risco muito grande. Ele precisa que essa opção, ao valorizar, dê o suficiente para ele pegar o tal bônus. Essa aqui é a forma que a maior, se você olhar por aí, boa parte ou a maior parte dos hedge funds fazem isso aqui. Eles pegam e jogam tudo em títulos, ou, vamos dizer que ao invés de ser títulos que ele tem que bater, ele tem que bater ao invés de ele ter que bater o Ibov, ele tem que bater o CDI. Então o benchmark dele é o CDI. Ele pega, joga tudo isso aqui, 99% em CDI. Pronto, ele está travado. O mínimo que ele vai ganhar em 99% é o CDI, porque ele comprou o CDI. Aí o 1% que sobra ele compra em opções. Alavanca muito, pega uma opção lá na frente. Se ele der a sorte de a coisa ir na direção dele, ele ganha o belíssimo bônus, bate o mercado, sai na capa da revista. Ó, o gestor que bate o CDI, ou Ibovespa, o benchmark, qualquer que seja, 10 anos em seguida. Aí tá lá o cara. Por quê? Porque ele faz isso aqui. Captou? E quando eles te oferecem uma coisa, eles te oferecem por esse motivo. Vamos dizer que eles te oferecessem aqui, ao invés de 18%, fosse, sei lá, 15%. Olha como as coisas melhoram. As coisas melhoram muito. A chance de acerto do cara é muito maior. Tá? Vamos dizer que você consiga uma taxa de juros. Ele tinha 18 aqui, né? Que foi o que nos ofereceram. Vamos dizer que você consiga uma taxa de juros de 17%. Não é o mais comum, mas você pode conseguir. Você pode conseguir. Os números melhoram. Muito. Por quê? Porque você está ganhando numa coisa que você não tem muito como perder. Não sei que o banco que você investiu vá à falência, o governo vá à falência, não é muito provável. Acontece, mas não é muito provável, porque você está ganhando nisso. E aqui, ó, é que está o risco. O risco é numa parcela diminuta do capital. Mas isso faz com que ele ganhe o bônus. Isso faz com que você possa ganhar. Vamos botar nos 15, porque é uma coisa mais realista, pelo menos é o que eu tenho. Pode ser que outras pessoas consigam capitais maiores. Captaram como é que funciona? É assim. Então por isso que eles vivem te oferecendo esses negócios, porque é assim que eles fazem. O risco que eles estão correndo é zero. Primeiro que o capital não é deles. Segundo que eles estão correndo um risco mesmo muito pequeno de não conseguir nem te devolver o valor principal, porque eles ganham nos juros aqui em cima. Vamos dizer que o cara bote 5% só. Ele tem 92 mil que ele ganha num ano. Ele pode perder 92 mil reais aqui nesse negócio. Então, se ele pegar e aplicar num valor intermediário, porque aqui eu botei valores fixos, ele pode botar valor intermediário, 95 ou 90, ele pode botar em 92,5. Ele vai ficar com um valor intermediário entre esses dois, um valor intermediário entre esses dois. O que a renda fixa dá, a opção pode perder, se virar pó. O máximo que ele faz é ficar no 0 a 0, ele te paga o dinheiro de volta e ele não ganhou nada. Mas ele também não correu risco nenhum. Entenderam? É isso aí. Então, isso aqui vocês vão ver com muitos nomes. Ah, mas aí o cara faz uma operação cheia de pernas, cheia de coisas. Há vários tipos de opções exóticas. Sim, o cara pode montar o que ele quiser. Aí ele está defendendo o capital dele. Ele não está defendendo o teu. Está defendendo o dele. Ele está na operação dele. Para você, o que interessa é que você ou ganha 18% ou ganha zero. E é isso aqui que te interessa. E isso, meu irmão, você pode montar sozinho, se você tiver conhecimento. Basta você ter um conhecimento, não é um conhecimento muito avançado de opções, conhecimentos básicos que estão disponíveis
aqui nos meus livros, nos cursos que tem por aí na internet, uma opção de gente que tem curso, você pode aprender em qualquer um deles e você vai conseguir montar uma coisa bastante semelhante a isso, certo? Espero que isso tenha sido útil e que vocês tenham visto as tais operações mágicas que aparecem por aí, sensacionais, ou hedge funds, que os caras são os deuses do mercado. É fácil ser Deus fazendo isso. Vai para o mercado fazer trade e aí eu quero ver você ganhar na mesma. Valeu? Um abração para todo mundo, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.